Olá para todos. Eu vou resolver 6 exercícios de movimento circular. São exercícios assim clássicos para você trabalhar um pouco com esse conteúdo de física, legal? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó, né? Nós temos primeiro, né, alguns conceitos envolvendo o movimento circular. O conceito de velocidade angular, né, que é o ângulo que você faz no tempo. Lembrando sempre que esse ângulo ele tem que estar, né, em radianos. Você tem que medir esse ângulo em radiano e o seu tempo ele é em segundos, tá? A velocidade angular pode ser escrita como 2π sobre t. O que é t? T é o período, é o tempo que demora para dar uma volta, né? E como o período ele é inverso da frequência, eu também posso ter 2πf. Lembrando que o período também é medido em segundo, né? E a frequência ela é medida em hertz, ou rotação por segundo. Também pode ser dada em rotação por minuto, e aí você vai ver como é que você trabalha, se você quer minuto ou não. Nós temos dois tipos de associação de polias, né? De eixos diferentes, tá? E polias de mesmo eixo. Polias de eixos diferentes, você vai ter a mesma velocidade linear na cinta, né? Ou no contato, obviamente, né? E aí as frequências são inversas ao raio, ou seja, quem tiver mais raio vai ter menor frequência, quem tiver menos raio, maior frequência. E polias de eixos iguais, ou seja, as polias que estão nos mesmos eixos, né, elas vão ter mesma velocidade angular e mesma frequência. Tudo bem? Então assim, vamos dar uma olhadinha agora, né, nos exercícios, tá? Então, vou começar com esse daqui. Uma partícula efetua uma trajetória circular descrevendo um ângulo de 45 graus em 2 segundos. Calcule a velocidade angular em radianos por segundo, período, movimento e frequência da rotação. Então, a velocidade angular ela vai ser exatamente o ângulo que você faz, né, ΔΦ sobre ΔT. Sendo que esse ΔΦ tem que ser em radianos. Então, por exemplo, você vai ter que transformar esse 45 graus em radiano. Então, o que você tem? Você tem que π radianos, eles valem 180 graus. Então, 45 graus vai ser o ângulo que você quer. Eu vou chamar aqui de x, tudo bem? Então, quando você multiplicar cruzado, né, vai ficar ó, 180x, isso aqui ficou um zero horroroso, né? 180x é igual a 45 vezes π. O 180 é 4 vezes maior do que 45, então você pode simplificar isso aqui. Então fica 4x é igual a π, então o seu π vai valer, aliás, o seu x vai valer π sobre 4 radianos. Então esse é o valor do ângulo que você joga aqui. Então a velocidade angular é π sobre 4 dividido por 2 segundos, que é o tempo. Né? Então você vai fazer o quê? Mantém o primeiro, que é π sobre 4, vai multiplicar o segundo, que seria o inverso do segundo, que vai ser 1 meio, né? Então isso vai ser π sobre 4, que seria 2 sobre 1, vezes 1 meio. Então isso dá π sobre 8 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular. Qual o período do movimento? Agora, isso foi a letra A, né? Então agora você iguala a letra B, a fórmula do período. Ômega, ele vale 2π sobre t. E ele, ômega, também vale π sobre 8. Então, posso escrever que isso aqui é igual a π sobre 8, porque é o meu ômega. O que vai acontecer com o meu π? Né? Ele vai sumir, olha lá, então o π daqui vai embora com o π daqui, e eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que t é igual a 8 vezes 2, 16 segundos. Bastante lógico, né? Porque se você está fazendo um oitavo de volta, né, em 2 segundos, para você fazer a volta inteira, você vai levar 16 segundos, né? Porque 45 graus é um oitavo da volta, né? Ele aqui esse π sobre 4 é porque o π é 180, então ele é um quarto de metade da circunferência. Né? Então, 16 segundos é o tempo que você dá para fazer uma volta inteira. E aí, qual a frequência? Então a sua frequência ela vai ser o inverso do período. Né? Então a sua frequência aí vai ser 1 sobre 16 Hz, ok? E a gente vai deixar assim, eu não vou fazer essa conta aí, não precisa dela nesse momento, tá? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha no outro.
Uma partícula efetua rotações com a velocidade constante e uma trajetória circular de raio 10 metros. A frequência do movimento é de 20 rotações por segundo. Calcule o período do movimento, né? Então, ele está me dando a frequência em RPS. Então, eu sei que a frequência do movimento, ela vale 20 RPS. Isso quer dizer, então, que a minha letra A, que o meu período, ele vai ser o inverso disso. Ou seja, o meu período vai ser 1 sobre F. Então, o meu período vai ser 1 sobre 20. Tá? Esse até dá para fazer essa continha, porque ela não é tão ruim assim, né? Ou seja, 1 dividido por 20, é bem mais fácil que 1 sobre 16, tá? Mas é para fazer aí, isso vai dar 0,05 segundos. Ou seja, esse é o tempo que ele leva para fazer uma volta, tá? Qual a velocidade angular? Bom, a velocidade angular, ela pode sair por 2πf ou 2π sobre t. No caso aí, eu acho que o 2πf é mais fácil, já que o f é 20, o outro é 0,05, né, que é quebrado. Então, ele fica 2π vezes 20, então ele vale 40π radianos por segundo. Qual a velocidade linear? Aí você faz V igual a ômega-r, onde o ômega, a velocidade angular, é o raio da curva. Então, você vai ter aí 40π vezes o raio, que vale 10 metros. Então, você vai ter 400π metros por segundo, que é uma velocidade muito grande, né? Porque são valores, né? Cada 20 rotações por segundo, é um negócio que gira muito, muito depressa. Né? E como esse raio aí está com um raio gigante, né? 10 metros, né? Seria um treco super enorme, girando muito depressa. Assim, é um exercício aí que os números não ficam muito coerentes com a realidade, né? Mas fazer o quê? Vamos seguir. E aí a gente chega nessa parte de associação que é muito interessante, né? Duas polias de raios de 20 centímetros e 4 centímetros estão associadas como na figura abaixo. A frequência de rotação da polia maior é 30 rotações por minuto. Qual é a frequência da rotação da polia menor em Hertz? Bom, então a primeira coisa é você passar essa rotação por minuto para rotação por segundo, porque o Hertz é rotação por segundo. Então, qual é o significado de 30 rotações por minuto? Significa que você está fazendo 30 rotações em 1 minuto, ou seja, 30 rotações em 60 segundos. Então, em 1 segundo, você vai fazer quantas rotações? Quando você multiplicar cruzado, você vai ver que 60x é igual a 30 vezes 1. Então, acaba ficando 30 sobre 60. Ou seja, para passar de rotação por minuto para rotação por segundo, é só você dividir por 60. E vice-versa, né? Se você tivesse rotação por segundo para passar para rotação por minuto, era só multiplicar por 60. Tá? Ficar difícil, faz a regrinha de 3 aqui de cima que resolve, tá? Então, eu vou ter uma frequência de 0,5 Hz, tudo bem? E aqui eu tenho raios, frequências inversas aos raios, né? Porque aqui a velocidade linear é igual. É óbvio, né? Porque a velocidade linear é igual. Porque se eu tenho um pontinho aqui, né? Ele andou para cá, sei lá, 5 centímetros, um pontinho aqui vai ter que andar para lá também 5 centímetros. Então, a velocidade da extremidade é sempre a mesma, né? Por isso que aqui eles vão ter a mesma velocidade linear. Tudo bem? Deixa eu voltar para a canetinha, né? Então, a relação que eu tenho é a frequência do A vezes o raio do A é igual a frequência do B vezes o raio do B. Perfeito? Frequência da polia maior é 0,5 Hz. A polia maior é a polia A. Então, a frequência aqui é 0,5. Já está em Hz, tá? Já está em RPS. É Hz ou RPS. Raio da polia A, 20 centímetros. É igual a frequência da polia B, que é o que a gente quer, vezes o raio da polia B, que vale 4. Eu posso usar em centímetro? Pode. Porque se você olhar, tá um cara em centímetro e outro cara em centímetro. Então, os dois em centímetro. Se um tivesse metro e outro centímetro, não. Tá? Mas se você compara, basta que um lado esteja igual ao outro. Beleza? Quando você calcula, não. Aí você tem que usar o sistema internacional ou o sistema que você estiver usando lá que seja coerente com ele. Tipo um sistema usual da calorimetria. Tá? Então, aqui, eu até poderia fazer essa conta aqui. Mas é interessante você notar que esse 20, ele é quantas vezes maior do que o 4, tá vendo? Esse 20, ele corresponde exatamente
5 vezes o 4. Ou seja, isso quer dizer que a polia A é 5 vezes maior do que a polia B. Isso quer dizer que a frequência da polia B vai ser 5 vezes maior do que a frequência da polia A. Então, a frequência aqui, ó, ela vai dar 5 vezes 0,5, ou seja, uma frequência de 2,5 Hz, ou RPS. Ah, Soto, não podia ter feito com RPM e depois eu dividia? Também podia, né? Como é que ia ficar? Ah, em vez de 0,5 ia ficar, ó, 30 vezes 20 é igual a F vezes 4. Aí você ia cortar do mesmo jeito, aqui ia dar 5. Aí você ia ter uma frequência, ó, de 150 RPM. E aí você ia dividir os 150 por 60, que daria 2,5, tá? Mas no caso aqui, o que eu quero é essa frequência. Perfeito? Vamos seguir. Observe a imagem ao lado. A engrenagem A possui 150 dentes, a engrenagem B 25 dentes. A frequência de rotação da polia A é 20 Hz. Qual a frequência de rotação da polia B? Esse tipo de associação também é um tipo de associação de eixos diferentes. Isso quer dizer que eles têm a mesma velocidade no contato, né? A velocidade no contato vai ser a mesma. O legal aqui interessante é que você vai usar a mesma coisa, né? A frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Ah, mas Soto, ele não está dando raio, está dando dente. Mas não tem problema, gente. Porque repara só, por que isso aqui acontece? Porque a velocidade do A é igual à velocidade do B. Então eu posso dizer que ômega A RA é igual a ômega B RB. E como eu sei que o meu ômega ele é 2πf, então eu vou ter 2π FA RA é igual a 2π FB RB. E aí, beleza, se você cortar o 2π, você vai chegar exatamente nessa relação que está aqui. Mas se você der uma olhadinha para cá, ó, olha só. Se eu escrever assim, ó, 2π RA FA é igual a 2π RB FB. Quem é esse 2πr? 2πr é o comprimento da circunferência. Olha aqui, ó, 2πr. Então você pode escrever isso, né, esse comprimento da circunferência, em função dos dentes. Então eu posso dizer, por exemplo, que os dentes da polia A vezes, os dentes da polia A vezes a frequência da polia A, frequência da polia A vezes os dentes da polia A, eles vão ser iguais às frequências da polia B e os dentes da polia B. Ou seja, nesse tipo de exercício não importa se eu uso dente, se eu uso raio, se eu uso diâmetro, né? Porque se você só cortar o π, ó, se você cortar o π dos dois lados, né? Cortou o π aqui e aqui, né? Em vez de você ter comprimento, você passa a ter diâmetro. Então você poderia usar o diâmetro também. Então nesse tipo de exercício, o que ele estiver te dando, se é diâmetro, comprimento, raio, você pode jogar na fórmula e resolver, né? Então no caso aí, vamos lá. A engrenagem A possui 150 dentes. Então vamos colocar aqui a engrenagem A com 150 dentes. A frequência da polia A é 20 Hz. A frequência da polia B é o que eu quero saber. E ele tem 25 dentes, né? Vamos simplificar novamente também, né? Eu posso simplificar, ó, esse 150 com 25, né? 25 vezes 2,50 vezes 4, 100 vezes 6, 150, né? Então posso simplificar isso aqui, ó, por 6. Então a frequência da polia B vai ser 20 vezes 6. Então, essa frequência da polia B, ela vale 120 Hz, ou 120 rotações por segundo, né? Como queira aí, tudo bem? Fazer mais umzinho. Esse é um problema clássico, assim, interessante, porque não é muito comum, né? A roda de um carro possui 60 centímetros de diâmetro. Em certo instante, a roda possui uma rotação de 10 Hz. Qual a velocidade do carro em km por hora? Se o carro, né, se a roda do carro está rodando e está fazendo o carro andar para frente, então o carro está andando para frente com a mesma velocidade que aquela rodinha está indo para trás, né?
Na verdade, tem uma discussão um pouquinho mais bonita aí sobre isso, né? Porque no ponto de contato da roda com o chão, você vai ter velocidade nula, né? Porque enquanto a roda está rodando, ela não pode, na verdade, deslizar, né? Senão você ia ter um carro patinando, tá? Você ia ter a roda girando em falso, né? Então, nesse ponto de contato, a velocidade acaba sendo zero. Mas nesse tipo de exercício, assim, o que a gente quer é saber qual é a velocidade do carro em função da rotação, porque o velocímetro ele vai medir a rotação da roda, né? Então ele é a aplicação de fórmula direta, porque se a minha velocidade é ômega-r, né? E o meu ômega ele pode ser escrito como 2π fr, né? Então se eu tenho a frequência e o raio, né, eu vou conseguir fazer a velocidade da roda, que acaba sendo a velocidade do próprio carro, tá? Então, o meu diâmetro, ele dá ali o diâmetro, né? É um diâmetro, né? O diâmetro da roda, né? O diâmetro da roda é de 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros. Então, 2R, ó, vale 0,6. Você até pode escrever R 0,3 e jogar na fórmula. Só que se você anotar aqui, ó, que eu tenho aqui exatamente, ó, π vezes F vezes 2R, ó, né? Porque esse 2 vai lá para trás, vai virar 2R. Então, isso aqui é o diâmetro. Então, essa velocidade vai ser π vezes a frequência, que é 10, vezes o diâmetro, que é 0,6. Ou seja, essa velocidade ela vai ser de 6π metros por segundo. Quer dizer, 6π metros por segundo, né? Se você substituir o π aí por 3,14, né? Fazendo π igual a 3,14, aproximadamente, né? Aí você vai ter 18,84, né, metros por segundo. Esse multiplica por 3,6, isso aí vai dar aproximadamente aí, né, 67,8 quilômetros por hora, tá? Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Lembra, né? Se ficar na dúvida, usa aquela velha estratégia. 36 quilômetros por hora são 10 metros por segundo, né? E aí, então, você vai ter 18,84 metros por segundo, vai valer x, que aí você não precisa ficar multiplicando nem dividindo, faz logo uma regrinha de 3, ok? E aí, vamos ver o último aí que eu separei, que é esse aqui, né? O velocímetro de um veículo mede a frequência de rotação de uma das rodas. Suponha que a pessoa troque os pneus originais do carro por outros que sejam maiores, aumentando o diâmetro da roda. Quando o velocímetro desse carro marcar 80 km por hora, a velocidade real do veículo vai ser maior ou menor do que 80 km por hora? Quer dizer, o exercício já está dizendo que aquela velocidade não vai ser de 80 km por hora, ela vai ser maior ou menor. Exatamente por quê? Exatamente porque a velocidade do carro, né, como a gente viu no exercício anterior, ela é 2π fr, né? Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho o raio da roda original, quando a frequência estiver me dando aqui, né, um 80 km por hora, né, eu estou com tudo bonitinho, beleza? Então, quando você aumentar o tamanho da roda, você não vai aumentar a frequência do giro. Você vai aumentar, na verdade, o raio. E aumentando o raio, o que vai acontecer? Você vai andar mais para o mesmo número de voltas. Ou seja, se eu tenho aqui, né, uma bolinha desse tamanho, né, o comprimento que ela tem é uma volta, né, uma volta seria um 2πr desse tamanho. Agora, se eu tiver uma roda grandona, né, com um raio maior, aqui é um raiozinho R, né, o meu 2πr vai ser maior para a mesma uma volta. Então, assim, aumentando o tamanho do raio, eu não modifico a volta, mas eu aumento quanto eu ando. Então, se eu aumentar o tamanho do raio, o que vai acontecer é que eu vou passar a ter o velocímetro marcando 80 km por hora, porque eu não mudei a frequência, né? Então, o velocímetro vai estar 80, mas o carro, na verdade, vai estar mais rápido do que 80, porque o raio dele aumentou, né? Então, aumentando o raio, a velocidade real dele vai ser maior. Então, por exemplo, se você passar você tem lá um radar de velocidade, né, um pardal, que marca 80 km por hora. Com os pneus originais, você vai com o velocímetro 80, ele vai estar 80. Mas se você botar pneus maiores, o velocímetro vai marcar 80, mas você vai estar na velocidade maior que 80. Você corre risco de ser multado. Se você botar um pneu de raios menores, aí é o contrário, né? Eu vou estar marcando 80, mas a minha velocidade real vai ser menor, né? Então, nesse caso aqui, a velocidade é maior. Exatamente por isso, né? Se você vai aumentar o R, você vai aumentar essa velocidade aqui. Legal?
Era o exercício que eu tinha separado aí. Um grande abraço.